Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, hoje é dia 19 de abril e eu não sei se vocês sabem, mas hoje nós comemoramos, nós celebramos o Dia do Índio. E turma, é sempre muito importante nós lembrarmos dessa data, 19 de abril, pois os índios tiveram uma contribuição muito importante no processo de formação da nossa sociedade. Isso mesmo, da sociedade em que eu e você vivemos. E se você não sabia disso, eu te convido a participar dessa videoaula, porque hoje nós vamos ver que quando nós falamos sobre os índios, a gente está falando muito mais do que pintar o rosto e colocar um cocá na cabeça. Muito bem, turma, então como eu falei para vocês, hoje é dia 19 de abril e portanto nós comemoramos, nós celebramos o Dia do Índio. E nesse exato momento, talvez alguns de vocês possam estar se perguntando: tá bom, professor, mas por que é importante eu comemorar ou celebrar o Dia do Índio? Qual que é a importância dos índios na minha vida para eu ter que nessa data, 19 de abril, ter que celebrar ou comemorar o Dia do Índio? E turma, se você pensou isso, hoje nós vamos justamente saber qual que é essa importância. Porém, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em comemoração ou celebração do Dia do Índio, não se está falando para fazer festa com o tema indígena ou para sair na rua soltando fogos de artifício, gritando: "É Dia do Índio! É Dia do Índio!" Não, turma, não tem nada a ver com isso. Quando se fala em comemorar ou celebrar o Dia do Índio, se está falando com o objetivo de nós lembrarmos dessa data, de nós sabermos e sempre lembrarmos que os índios tiveram uma contribuição muito importante para formar a sociedade que hoje eu e você vivemos. Então, lembre-se disso. Quando se fala em comemoração ou celebração do Dia do Índio, não se está falando em fazer festa ou sair soltando na rua fogos de artifício. Está falando somente para a gente se lembrar desse dia, pois os índios foram muito importantes para nós sermos quem nós somos hoje. Muito bem, turma, então sabendo disso, agora nós podemos ver por que os índios são tão importantes na formação da nossa sociedade. E turma, a primeira coisa que vocês precisam saber, e pode inclusive anotar no caderno de vocês essa informação, é que os índios, eles foram os primeiros habitantes desse país. Sim, os índios foram os primeiros moradores, eles foram os primeiros habitantes desse Brasilzão louco que a gente vive hoje. Eram eles que estavam aqui cultivando as terras, explorando as matas, explorando os rios antes de todo mundo. Então, se o Brasil fosse uma casa muito bagunçada, os primeiros moradores dessa casa teriam sido eles, os índios. Então, os índios, anotem aí, foram os primeiros habitantes do nosso país. E turma, uma outra coisa que é muito importante vocês saberem sobre os índios é que a quantidade de índios com o passar do tempo foi cada vez mais diminuindo. A quantidade de índios existentes foi fazendo isso daqui, ó. Pois com o passar do tempo, os índios eles foram morrendo e também foram sendo perseguidos e mortos. Para vocês terem ideia, mais ou menos em 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, nós tínhamos aproximadamente cerca de 6 a 8 milhões de índios. É isso mesmo, de 6 a 8 milhões de índios. E turma, 8 milhões é um número que é gigantesco. Eu estou inclusive colocando esse número na tela para vocês terem ideia da quantidade de índios que nós tínhamos em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país. Porém, turma, como eu falei para vocês, com o passar do tempo, a quantidade de índios foi diminuindo cada vez mais. E hoje, turma, nós temos aproximadamente de 815 a 820 mil índios. Tá bom, professor, eu entendi que os índios foram os primeiros habitantes do nosso país e também entendi que a quantidade, o número de índios foi diminuindo cada vez mais. Mas por que isso aconteceu? Por que eles foram desaparecendo aos poucos? E turma, um dos motivos pelos quais os índios foram morrendo é porque a cultura deles é uma cultura que é muito diferente da nossa, por exemplo. E também a cultura dos índios era uma cultura muito diferente da cultura dos portugueses quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, no Brasil. E justamente por essa diferença de cultura entre a cultura dos portugueses e a cultura dos índios, foi que os índios foram sendo exterminados, eles foram sendo mortos pelos portugueses.
Tá bom, professor, então eu entendi que os índios foram mortos porque eles tinham uma cultura muito diferente. Mas só tem uma coisinha. O que é cultura? Turma, quando a gente fala em cultura, a gente está falando sobre os nossos valores, a gente está falando sobre as nossas crenças, a gente está falando sobre a nossa língua, a gente está falando também sobre a nossa forma de se expressar, a gente está falando sobre as nossas crenças, sobre as nossas religiões, a gente está falando sobre a nossa música, sobre os nossos livros, ou seja, sobre tudo aquilo que nós fazemos, que nós cremos e que nós construímos. Então, turma, quando se fala em cultura, sua cultura, minha cultura, nossa cultura, a gente está falando sobre tudo aquilo que nós construímos. Então, cultura é tudo aquilo que nós produzimos, os nossos valores, a nossa arte, a nossa música, a nossa língua, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se vestir, tudo aquilo que nós fazemos pode ser considerado cultura. Vamos conhecer algumas características que fazem parte da cultura dos povos indígenas. E turma, uma das características que nós mais conhecemos são as pinturas que os índios fazem no corpo. Sim, os índios se utilizam de pintura tanto no corpo como também no rosto como uma forma de expressão artística. E essas pinturas possuem os mais diversos significados que são muito importantes para os índios. Uma outra característica da cultura dos índios é a utilização do cocar. Sim, que é uma espécie de arco que os índios colocam na cabeça e nele possui algumas penas de aves. E inclusive, esses cocares são muito bonitos. Mais uma característica que é muito marcante na cultura indígena é que eles têm muito contato e eles gostam muito do contato com a natureza. Eles gostam tanto desse contato com a natureza que eles consideram os elementos naturais, os elementos da natureza, como por exemplo o sol, a lua, os ventos, os mares, como sendo deuses. E inclusive eles fazem diversos rituais e cerimônias celebrando esses elementos. Outra característica dos povos indígenas é a forma de se vestir. Eles se utilizam de pouquíssimas peças de roupa para poder cobrir o corpo. Eles ficam ali praticamente pelados, eles ficam ali peladões. E para eles tá tudo certo, tá tudo bem, pois é o hábito deles, é a forma de vida deles, faz parte da cultura deles. Mais uma característica dos povos indígenas é a caça e a pesca. Eles se utilizam de arco e flecha para poder caçar animais e também para poder pescar peixes. E turma, uma coisa que é muito importante é que a cultura ela vai se modificando com o passar do tempo. Ela vai se modificando com o passar dos anos. Então, hoje é muito comum a gente ver alguns índios que se utilizam, por exemplo, de roupas que são muito parecidas com a que nós usamos. E também é muito comum nós vermos índios que se utilizam, por exemplo, de ferramentas tecnológicas que são utilizadas na nossa cultura. E um detalhe importante é que nem por isso esses índios deixam de ser índios. E turma, como eu falei para vocês, foi justamente essa diferença entre a cultura dos índios e dos portugueses que fez com que os portugueses perseguissem os índios e acabassem matando eles. Pois os portugueses não entendiam o porquê que eles se vestiam daquela maneira, o porquê que eles faziam aqueles rituais, o porquê que eles tinham aqueles hábitos. E os portugueses achavam que a cultura deles, dos portugueses, era uma cultura superior à cultura dos índios. E turma, na verdade, não existe uma cultura que é superior à outra. Na verdade, o que existe são formas de vida, são culturas diferentes. Pois os portugueses não estavam acostumados com os hábitos de vida, com a forma de vida dos índios, da mesma forma que os índios também não estavam acostumados com a forma de vida dos portugueses. E turma, mesmo com o extermínio, com a morte de muitos índios, ainda nos dias de hoje, a cultura indígena se encontra muito presente na nossa sociedade. E se você duvida, eu vou te mostrar que é verdade. Turma, a cultura indígena se encontra muito presente no nosso vocabulário, ou seja, nas coisas que a gente fala, também se encontra muito presente na nossa culinária, ou seja, nas coisas que nós comemos, nas coisas que nós consumimos. Também se encontra muito presente no nosso entretenimento, que são as nossas brincadeiras. E também se encontra muito presente nos nossos hábitos, ou seja, nas coisas que nós costumamos fazer. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos começar vendo alguns nomes de alimentos que possuem origem indígena. Nós temos como exemplo abacaxi, caju, amendoim, jabuticaba, tapioca, mandioca.
Todas essas palavras que dão nome a alimentos, elas possuem origem indígena e cada uma delas possui um significado, como por exemplo, a última palavra que nós vimos, que é a palavra mingau, que significa comida que gruda. E turma, muitos nomes de animais também possuem origem indígena, como por exemplo, jacaré, jararaca, sabiá, tamanduá, tucano, urubu, capivara, cupim, e cada um deles também possui um significado, como por exemplo o nome capivara, que significa comedor de capim. E turma, vocês muito se enganam se vocês acham que os nomes de origem dão nomes a apenas alimentos e também animais, pois muitos dos nossos nomes também possuem origem indígena. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos como exemplo Jacira, Janaína, Maiara, Cauã, Cauê, Tainá, Ubirajara, Cajaíba. Todos esses nomes são nomes que possuem origem indígena e cada um deles também possui um significado. Por exemplo, o nome Janaína significa Rainha dos Mares. E turma, se vocês acharam que parava por aí, não para não, pois os nomes de origem indígena também nomeiam muitas localidades, muitos lugares. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos Amapá, Maceió, Maranhão, Pará, Pernambuco, Ubatuba, Mongaguá, Goiás. Todos os nomes também possuem origem indígena. E mais uma vez, cada um deles possui um significado. O nome Mongaguá, por exemplo, significa água pegajosa. Eu falei para vocês que a cultura indígena se encontra até os dias de hoje presente na nossa língua, nas palavras que nós utilizamos, e nós sequer sabemos que elas possuem origem indígena. Mas como eu falei para vocês também, não para por aí, pois a cultura indígena também se encontra muito presente na nossa culinária, exatamente naquilo que nós comemos, naquilo que nós consumimos. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos como exemplos de alimentos que possuem origem indígena a canjica e também a pamonha. Esses dois alimentos eram consumidos pelos índios há muitos anos atrás e até os dias de hoje nós continuamos nos alimentando com eles. Um outro exemplo é também a paçoca. Quem é que não gosta de uma paçoca? A paçoca é um alimento que já era consumido pelos índios também há muitos anos atrás e até os dias de hoje a paçoca faz a gente ficar com água na boca. E turma, a cultura indígena também se encontra muito presente nos nossos hábitos, ou seja, nas coisas que nós fazemos, como por exemplo, dormir na rede, utilizar jangada, utilizar canoas e também transformar a argila em utensílios para o nosso dia a dia. Todas essas práticas, todos esses hábitos já eram feitos há muito tempo atrás pelos índios e até os dias de hoje nós continuamos fazendo isso. Para vocês verem esse processo de contribuição que a cultura indígena possui sobre a nossa sociedade, sobre a nossa vida nos dias de hoje. Muito bem, turma, então com todas essas informações, eu espero ter mostrado para você o porquê que é importante nós lembrarmos desse dia, do dia 19 de abril, pois é a data que nós comemoramos, é a data que nós lembramos da importância que os índios tiveram para o processo de formação da nossa sociedade, da sociedade em que você, em que eu, em que todos nós vivemos. Muito bem, turma, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero encontrar vocês em uma aula futura, desejando, é claro, para todos vocês bons estudos e nos vemos numa próxima aula. Até lá!